Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, Deus tem ministrado em nossos corações nesses últimos dias. Pronto. Oi? O ministro de é verdade. Deus tem nos falado nesses primeiros dias, né, sobre diversas coisas. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração e também tenho compartilhado com a pastora Maria, também no coração da pastora Maria. E é isso que eu tenho trazido que eu venho trazer esta noite. E eu quero que os irmãos, acima de tudo, reflitam muito nisso que eu vou falar hoje. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Vê se a gravação está... Iniciou a gravação aí? Ok. 5,15. O que é que diz aí? A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Meus amados, Deus tem ministrado no meu coração acerca da fé. Acerca da fé. Fé. E fé é uma coisa que nós falamos, claro, a base da nossa, digamos, religião é a fé, da nossa crença, para não repetir a palavra crença, né? Da nossa crença, daquilo que a fé. Nós somos chamados de crentes. Significa que nós cremos. Crer é fé. Nada que nós fazemos vale a pena ou é possível se não tiver fé. A gente faz aquilo que a gente acredita. A fé. A Bíblia até diz que aquilo que nós fazemos e que não é por fé é o quê? Pecado. Aquilo que não é por fé é pecado. A importância da fé. Só que o problema, aí eu me incluo, claro, no meio do problema, é que muitas das vezes nós sistematizamos a nossa crença, sistematizamos a nossa fé, e isso passa a ser uma coisa, ao invés de ser uma coisa boa, né, corriqueira do nosso dia a dia, ao utilizar a fé, torna-se uma coisa corriqueira do nosso dia a dia, mas fazemos com que isso se torne banal. Banalizamos a fé. E o pior, não é banalizar a fé, é achar que tem fé, sem de fato ter a fé. E nos recheamos de palavras bonitas, nos recheamos de teorias bonitas e nos esvaziamos da fé. Até nos enchemos de palavras de oração bonita e nos esvaziamos da fé. E eu sei que Deus tem falado comigo, ao meu coração, e eu tenho falado aqui em diversas outras vezes no ano passado, o quanto é importante nós acreditarmos
e vivermos como, é a frase que eu sempre digo, vivermos como se realmente acreditássemos. Não é simplesmente dizer eu acredito, é viver como quem acredita. E a questão da fé é que ele diz assim, olha, a oração da fé vai fazer o quê? Curar o enfermo, diz aqui, salvará o doente. Meu Deus, o versículo anterior, ele diz, se tiver alguém doente na igreja, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se lhe são perdoados. A gente faz muitas vezes o contrário dessa pregação, dessa mensagem. Às vezes nós oramos pelas pessoas, por algumas pessoas, as pessoas não têm, e as pessoas não são curadas. E a gente diz o contrário, diz assim, deve ter algum pecado ali dentro. Por isso que ela não foi curada. Tem que liberar perdão. Irmão, libere perdão para que a cura venha. E a Bíblia diz aqui que se a oração da fé salvará o doente, Jesus levantará. E se houver pecado, vai deixar de ser curado. Não. Se houver pecado, vai ser o quê? Perdoado. A oração da fé, como nós podemos acreditar em não acreditar? Como é que nós podemos acreditar sem acreditar? Como é que nós podemos acreditar em 50%? Essa pergunta que eu estou fazendo a vocês é a pergunta que eu fiz para mim. Como é que eu posso acreditar em 50%? Como é que eu posso acreditar em 10%? Que fé é essa? Que fé eu tenho que o meu corpo será transformado, será glorificado e transformado, e isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá de imortalidade, mas uma doença, eu estou em dúvida. Uma enfermidade, eu acho. Mas você vai ser salvo? Vou. Mas você vai ser glorificado? Vou. Mas não, aí é... Se Deus quiser. A fé é uma coisa tão importante, se a gente for um pouquinho mais à frente, no livro de Judas, aí antes do Apocalipse, no bilhete de Judas, versículo 20, diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre o quê? Sobre a vossa santíssima fé. Duas coisas interessantes. Ele chama de santíssima a nossa fé. Santíssima. A vossa santíssima fé. Edificando-vos a vós mesmos sobre o alicerce da fé. Às vezes somos edificados sobre o alicerce da palavra, somos edificados sobre, sei lá, tantas outras coisas. Será que somos edificados sobre a fé? Será que somos edificados sobre a santíssima fé? Realmente? O apóstolo diz, Deus do céu, primeiro livro de Timóteo,
capítulo 1. Versículo 4 diz assim: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Não se preocupe com fábulas, genealogias, coisas, estudos. Essas questões essas coisas produzem mais questões do que a edificação de Deus. E a edificação de Deus consiste em quê? Na fé. A edificação de Deus consiste o quê? Na fé. Se eu não tenho fé, logo não estou edificado. Não estou me edificando. Eu posso vir para a igreja, eu posso conhecer a Bíblia, eu posso ser formado em tetralogia, 4 vezes teologia, pode ser formado no escambau. Se você não tem fé, você não está edificado em Deus. Não está edificado em Deus. E a importância da fé, não somente no falar, e que a fé não é por falar, a fé é por viver, por agir, por crer, profetizar, tomar posse, viver como se já tivesse alcançado, viver como se de fato já o tivesse. O que é a fé? É viver como se já estivéssemos no céu. É estar na igreja como se também Jesus aqui estivesse. Ele está, mas ele só está porque a minha fé acredita nisso. Ou melhor dizendo, ele está independente da minha fé, mas eu estou aqui porque eu acredito nisso. Ele continua estando, tem pessoas lá fora que não acreditam, não tem fé. Mas eu acredito e estou aqui. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer. Independente da minha fé, ele está. Mas é por causa da minha fé que eu estou aqui. Porque eu acredito que ele está aqui. E é por isso que nós estamos aqui. Então, se a minha fé diz que ele está aqui, se pela minha fé eu consigo enxergar ele aqui e acreditar na sua palavra que diz que ele está aqui, eu passo a me portar como se eu estivesse vendo ele da mesma forma que estou vendo a vós. E aí eu faço a pergunta, se vocês pudessem ver a Jesus Cristo carnalmente como estão vendo a mim e eu vendo a vocês, o que será que vocês fariam? Provavelmente ou possivelmente eu ia tentar agradar Jesus. Não sei se conseguiria. Porque Jesus Cristo foi um homem meio complicado de entendê-lo. Aqueles homens daquela época compreenderam muito pouco de Jesus Cristo. Aos poucos é que Jesus Cristo foi se revelando, mas Pedro tentou, Senhor, de forma nenhuma tu serás morto. Que é isso, Senhor? Cala a boca, Satanás, que me serve de escândalo. O outro aprendeu muito bem de Jesus Cristo. Quando viu a mulher jogando um óleo precioso aos pés de Jesus Cristo, disse, pelo amor de Deus, pega isso e dá aos pobres e vende. Jesus Cristo, deixa. Ele não era melhor vender isso e dar aos pobres? Ele deixa, ela sabe o que está fazendo. Os pobres vocês têm o tempo todo, a mim não. Então era meio difícil, o que eu ia fazer para agradar Jesus Cristo? O que eu ia fazer para agradar Jesus Cristo? A outra o que fez? Foi arrumar a casa. A irmã ficou sentada aos pés de Jesus Cristo. Menina, sai daí, a casa toda para arrumar. As coisas por fazer, Jesus Cristo, deixa a mulher aqui que ela escolheu a boa parte. Uma boa parte não é deixar a casa arrumada não, vamos arrumar.
Não, a boa parte agora. Gente, que difícil. Que difícil. O que eu ia fazer? Jesus Cristo está aqui, estou vendo Jesus Cristo aqui. O que eu vou fazer para agradar Jesus Cristo? Ia chegar assim: oh, maravilhoso e eterno. Ia dizer, deixa de pataquada. Deixa de pataquada. Não sei. Mas existe uma coisa que agradou Jesus Cristo em todas as pessoas que ele encontrou no meio do caminho. Jesus Cristo não era um homem muito de elogiar as pessoas, não. Você não vê ele elogiando Pedro, você não vê ele elogiando Tiago, você não vê ele elogiando Filipe, você não vê ele elogiando ninguém. Não, Jesus não saía elogiando ninguém, não. Não tem uma pessoa que Jesus Cristo, olha como Pedro é lindo, oh Jesus, oh Pedro, fazer coraçãozinho, Pedro. Não tem. Vai ler a Bíblia, não tem. Agora, por outro lado, também tem Jesus se entusiasmando com algumas características, com algumas coisas. E é o que eu estou falando agora. Que era a fé. Nossa. E aí não vou ler, mas eu vou lembrar aqui, vocês vão lembrar também comigo, porque nós conhecemos esses textos. Quando Jesus se encontra com o centurião, vamos, eu vou na tua casa, olha que coisa linda. Vamos, eu vou na tua casa. O centurião diz, não. Eu sou homem de autoridade e tenho um homem sobre os meus comandos. Lembrei do João. Não tem como não lembrar. Eu digo a um vai, outro fica, vai, vem, vamos lá. E Jesus Cristo, entusiasmado, diz, nunca vi tamanha fé em Israel. Olha, quem é que estava lá? Pedro, João, Tiago, os discípulos amados de Jesus Cristo. Diante dos seus discípulos, Jesus pega um estrangeiro, um romano, centurião romano, um estrangeiro, que não fazia parte de Israel, não fazia parte do povo de Israel, e dizia, eu nunca vi tamanha fé. Entusiasmado de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo se encontra e a gente pensa muitas das vezes que o nosso andar, nossa vida, nossa vida religiosa vai agradar Jesus Cristo. A nossa vida religiosa vai agradar Jesus Cristo. E aí Jesus encontra um homem que tinha uma vida religiosa. Senhor, o que é preciso para alcançar a salvação? Jesus Cristo começou pela Torá. Começou a citar os mandamentos. Ele disse, mas isso tudo eu já sigo. O que é que falta agora? Jesus Cristo vai vendo que tudo que tu tem dá aos pobres. Aí a gente olha para esse versículo e vê o desprendimento. Jesus está ensinando o desprendimento. É para a gente se desprender das coisas materiais. Aquele homem precisava das coisas materiais. Meu filho, dá tudo que você tem, vender tudo que você tem e dar aos pobres, é uma questão de fé. 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 Porque a primeira coisa que vai passar na sua cabeça é uma questão de fé. O que é que eu vou fazer para viver? O que é que eu vou conseguir dar tudo aos pobres? O que é que eu vou viver amanhã? O que é que eu vou comer amanhã? Quer dizer, eu não estou nem me importando muitas vezes não estou nem importando. Não, mas o meu carro, ou não, minha casa. Não, é o que está. Se eu der tudo aos pobres, o que é que vai ser de mim amanhã? É uma questão de fé. E procurar saber o que vai ser de mim amanhã é uma questão de fé. Ou da falta. Jesus Cristo também repreendeu os seus próprios discípulos em questão de fé. Jesus disse, olha, vão, expulsar demônio, curar os enfermos, de graça recebeste, de graça dais. Vos dou autoridade.
Foram, voltaram, expulsando o demônio, felizes porque os demônios lhe sujeitavam. Mas, passado um tempinho, não conseguiram expulsar algum demônio. E aí, olha, vem cá, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. O que é que Jesus Cristo diz? Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Incredulidade. Aí, faz a junção comigo. Passado um tempinho, na reunião particular, claro, que os discípulos não são bestas, não vão perguntar em público. Ali no particularzinho, né, na reunião de diretoria, o discípulo que não conseguiu expulsar, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Jesus Cristo diz assim, essa casta de demônio não sai se o quê? Com jejum e oração. Mas não era a geração incrédula? Jesus Cristo poderia dizer, não, mas era pela falta de fé. Foi a primeira coisa que Jesus Cristo disse, a geração incrédula. Mas quando os discípulos perguntam em off, Jesus diz, essa casta de demônio não sai com jejum e oração. Calma. Claro que Jesus Cristo não está avariado das ideias. Quem está avariado das ideias somos nós, que não consegue compreender as coisas de Cristo. Mas é claro que é uma questão de incredulidade. E o que vai aumentar a minha fé em Deus, se não for através da oração e do jejum e da leitura da palavra. Se eu me afasto da oração, eu me afasto da fé. Se eu me afastar da oração, eu me afasto da fé. E sobre a fé, está escrito que sem ela é o quê? Olha a coisa linda. Então, meu amado, se você quer agradar a Jesus Cristo, se você quer que Jesus Cristo se entusiasme contigo, tenha o quê? Às vezes nós queremos agradar a Deus fazendo a obra. E muitas vezes nós até achamos que estamos indo bem porque estamos fazendo a obra. Mas, se não é por fé, é pecado. Se não tem fé, não vamos agradar a Deus. Não vamos levantar a nossa voz, nossas mãos, nosso clamor, sem fé. Por que, João Paulo? Não vou. Porque não serve. Não serve de nada. Vai para Tiago, capítulo 1. Olha que coisa linda. Versículo 6. O que é que diz aí? Sem. Por quê? Porque o que duvida, que é. Aí ele dá uma advertência àquele que duvida. Não pense o quê? Não pense tal homem que tal homem. Esse homem que duvidou no coração, que conseguirá de Deus alguma coisa. Peça, porém, com fé, não duvidando. Deus do céu.
Dói, não dói? Como muitas das nossas orações não são atendidas. O Tiago também diz que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Mas também não recebemos por causa da nossa incredulidade. Porque muitas vezes não é que nós nos achamos indignos de receber, ou indignos, seja lá o que for, é que nós somos indignos em qualquer situação. Nós só nos tornamos dignos em Cristo Jesus. Só nos tornamos dignos de alguma coisa em Cristo Jesus pela obra que Ele fez, porque fora disso nós somos indignos. Fora da obra que Cristo fez em nós, não somos nada. Louvado seja Jesus Cristo e pela sua obra, que nos salva, nos vivifica, nos justifica, nos santifica e nos faz alguma coisa. E nós temos as promessas dele sobre nós. Ora, Tiago continua, a gente já leu no início, 5. Ora sobre o enfermo, e a oração da fé salvará o doente. Oração da fé. Essa palavra é forte, oração da fé. E oração da fé exclui algumas palavras de serem ditas. A oração da fé não acha lugar às palavras, não acham lugar às palavras. Se, talvez, porventura, quem sabe, pode ser. Porque essas expressões, diz o nosso português, são de quê? Dúvida. São palavras do nosso português. Vai lá, professora de português, quando ele vai lá e vai estar enquadrado dentro da dúvida. Classificação, advérbio de dúvida. E se eu coloco uma palavrinha de dúvida, logo deixo de ter a oração da fé. E o que eu peço não vai ser atendido. Ele diz no versículo 7, não pense, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Meus amados, eu quero chamar a nossa reflexão, a essa reflexão, sobre nós e a nossa edificação na Santíssima Fé. A nossa fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Uma fé que sem ela as primícias não servem de nada. Uma fé que sem ela, meu esforço, seja ele qual for, não serve de absolutamente nada. E eu preciso, mas João Paulo, eu não tenho fé, o que é que eu faço? Se converte. Ora, jejua, prova, experimenta. A fé não é teórica, é uma prova prática. É uma prova prática. E eu quero que a gente possa orar agora. A oração da fé. Sobre nós mesmos. Sobre a nossa fé. Sobre as nossas atitudes mediante a fé em Cristo Jesus. A oração da nossa fé mediante as pessoas que nós topamos no nosso dia a dia, que nós encontramos no nosso dia a dia, as pessoas que nós evangelizamos e quiçá um dia alcançará
a fé, a oração da fé salvará o doente. Meu amado, tenha fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer dessas primícias a primícia da fé. Orar com fé. Acreditar, está aqui. Mas está aqui 12 horas com fé. Com fé. E a oração da fé salvará o doente. A oração da fé moverá céus e terras. E se você não sentir a presença de Jesus aqui, eu acho que Jesus não está aqui, não. Eu acho que eu não estou sentindo a presença dele. Eu acho que ele não está aqui, não. Não se preocupa, não. Diz assim: Senhor, onde tu estiveres, envia uma palavra tua. Envia uma palavra tua. E seremos curados. Vocês entendem o quão necessário é nós sermos edificados sobre a fé. Sermos edificados. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós estamos aqui em Tua casa, em Tua presença, Jesus. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, diante do Teu Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor Jesus, no mover do Teu Espírito. Queremos adentrar nos lugares celestiais, Deus. Queremos experimentar, Senhor. Queremos experimentar mais de Ti. Oh Espírito Santo de Deus. Pela fé, Espírito Santo, eu te sinto. Pela fé, Espírito Santo, tu tocas na minha vida, Espírito Santo. Pela fé, eu vejo o teu toque sobre a vida dos meus irmãos. Pela fé, eu vejo a libertação, a cura, a salvação, o perdão. Pela fé, Senhor, eu vejo a restauração. Pela fé, Senhor, pela fé eu vejo as mentes edificadas. Eu vejo, Senhor, mentes transformadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu vejo mentes sãs. Pela fé, Senhor Jesus, eu vejo homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Oh, eu vejo homens e mulheres cheios dos Teus dons. Pela fé, Deus, eu vejo uma igreja que marcha pela terra em nome de Jesus. Que não desvia a
na sua fileira, nem para a esquerda, nem para a direita. Vejo uma igreja que entra pelas casas. Vejo uma igreja que arrebata das mãos do inimigo os cativos, os doentes. Em nome de Jesus, eu vejo uma igreja sarada. Eu vejo uma igreja que rompe os céus em oração. Eu vejo uma igreja com os céus abertos sobre ela. Oh, Espírito Santo. Uma igreja que ora, mas recebe também, porque ora sem duvidar, porque ora sem duvidar. Uma igreja que não somente ora, mas também decreta as bênçãos de Deus e as promessas de Deus sobre a sua própria vida. Igreja que crê, igreja que acredita no mover, na transformação do caráter, da mente, da personalidade, na mudança do passado, no perdão dos pecados. Uma igreja que acredita que é possível viver na plenitude da palavra de Deus, que é possível viver afastado deste mundo. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Tu que transformas maldições em bênçãos. Tu que transformas palavras malditas em bênçãos. Tu que tens poder para transformar caráter. Tu que tens poder para colocar em liberdade os cativos. Opera em nosso meio agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. E traz, Senhor, renovo espiritual. E traz, Senhor, fé para o teu povo em nome de Jesus. Retira, Espírito Santo, da nossa boca palavras de dúvidas em nome de Jesus. Atitude de dúvidas, retira de nós em nome de Jesus. Mente duvidosas em nome de Jesus, batem retiradas. Espírito de dúvidas em nome de Jesus, batem retirada. Restauração, Pai. Eu profetizo restauração, Senhor. Restauração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Restauração, Senhor, sobre as nossas vidas. Restauração, Senhor, sobre os nossos ministérios, ó Deus. Coloca em nossa boca palavra de restauração. Coloca em nossa boca, Deus, palavra de restauração. Coloca em nossas mãos, Senhor,
a restauração, Deus. Faz de nós mensageiros de restauração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz de nós, Senhor, missionários da Tua restauração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz de nós, Senhor, missionários da Tua libertação, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelistas, Senhor, do Teu poder e da Tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz de nós, Senhor, em nome de Jesus. Faz de nós, Senhor, obreiros os quais os teus sinais seguem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos. Que haja cura, Senhor, ao impor as nossas mãos. Que haja salvação, Senhor, ao clamar das nossas vozes. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus. Que em nossas mãos, ó Deus, seja carregada, Pai, da Tua unção, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa mão, Senhor, seja abençoadora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja prosperidade, Deus, em nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde o inimigo, Deus, de nossas almas tocou, aonde o inimigo de nossas almas, Senhor, entrou, aonde o inimigo de nossas almas, Senhor, falou, acusou, Deus, envia a Tua palavra agora, Senhor. Envia, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra de restauração. E que todas as portas que foram abertas sejam fechadas pelo poder da Tua palavra, porque as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja, não prevalece contra a Tua casa. As ciladas de Satanás não têm poder contra a Tua casa, contra o Teu ministério, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fecha agora, Senhor. E onde o inimigo destruiu, Senhor, que o Teu Espírito Santo limpe e restaure, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra, Espírito Santo, em nossas casas. Entra agora em nossas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura as mentes dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra agora, Senhor, onde houver, Deus, sangue do nosso sangue, Pai, entra agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja salvação, Deus, em nosso lar. Deus, fecha as portas que o inimigo abriu, Pai, em nome de Jesus. E abre as Tuas portas, Senhor, que porventura o inimigo tenha fechado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E dá vitória, em nome de Jesus, ao Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Este será um ano de colheitas, Pai. Ano de vitória sobre as nossas vidas. Ano
de prosperidade sobre nós, sobre os nossos ministérios, sobre as nossas finanças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ano de edificação, ano de salvação, de cura, de ministração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, a cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Daqueles que estão ouvindo pela internet, Pai, abençoa. Derrama bênção sem medidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já, Senhor, te agradeço pelas respostas dessas orações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastora Maria. Alguém quer dar algum testemunho? Não. Glória a Deus. Eu mandei uma mensagem para a irmã quando eu olhei, a irmã estava aqui. Eu mandei acho que uns 10 minutos antes de você chegar. Vai, em nome de Jesus. A oração de fé, né, que a gente acabou de aprender. Amém. Amados, aproveitando essa palavra que Deus nos deu, eu queria mesmo chamar os irmãos a esse mover de fé. Porque as primícias, quando Deus colocou em nosso coração as primícias, a ideia do ano passado e desse também, e de sempre, até Deus mudar a forma, Ele é quem sabe, é da gente orar junto com o pessoal que está em casa. Junto com as pessoas que não podem vir até aqui, que estão trabalhando, ou que estão, sei lá, estudando e ouvem na internet a nossa... Senão não fazia sentido transmitir online, né? E o que eu quero pedir a cada um de vocês é claro, que nesse momento de 12 horas de oração, a gente não vai estar 12 horas orando. A gente vai estar adorando, a gente vai estar lendo a palavra, a gente vai estar livre. Mas eu quero pedir encarecidamente que, sempre que possa, meus amados, usem o microfone que fica aqui na frente. Coloque a sua voz alta, com fé, para que as pessoas que estão em casa ouçam e concordem e participem. Amém? Porque eu mesmo sinto falta, por exemplo, os horários que eu não estou aqui, eu estou aqui, porque está lá o meu computador ligado, eu estou arrumando a casa, estou fazendo seja lá o que for, e estou ouvindo, ou melhor, não estou ouvindo, porque muitas vezes ninguém vai até o microfone. Então eu peço que, em nome de Jesus, não é uma obrigação, eu tenho que ir para o microfone, não, mas sempre que puder, vá ao microfone, em nome de Jesus, ore, lembrando que tem gente em casa querendo concordar, tem gente em casa querendo orar também. Amém? Orar alto, orem alto, viu, seu Fernando? Eu estava ouvindo o seu Fernando, aliás, não estava ouvindo o seu Fernando, orou baixinho, perto do microfone, mas baixinho, ore alto, pelo amor de Deus. O pastor está aqui me explicando que, mesmo que você não ouça a sua voz, porque não vai ficar assim audível como está aqui, mas lá na internet a gente ouve, entendeu? Ou seja, você não precisa se esgoelar, feito eu estava aqui me esgoelando, pensando que o microfone não estava ligado, mas não, na internet devem ter ouvido meus berros, não oração, foi mesmo. Ou seja, tá ligado, amém? E na internet, se você chegar, não precisa ficar colado no microfone, mesmo que você ande assim, e com a voz alta, dá para ouvir, porque hoje eu estava ouvindo um pouco da oração da Luzia, que ela estava andando para um lado e para o outro, mas ela devia estar alçando a voz, porque eu ouvi um pouquinho da Mila quando ela passava perto do microfone, mas eu queria concordar mais e não consegui ouvir. Então, quando vocês puderem, por favor, sentirem a direção, venham para o microfone para a gente que está em casa participar, orar também, para que porque ano passado, não sei se vocês lembram, provavelmente não, as pessoas lá no Brasil ouviam, e tem uma igreja lá, a Assembleia de Deus da Madureira, a partir dessas primícias que a gente fez,
começaram a fazer e até hoje estão lá. Já faz um ano que eles estão todos os dias, de 6 da manhã, em oração. E é bênção, porque nós temos que vir como modelo para toda a terra. E é orando 12 horas, é orando 12 horas. Mas eu repito, não é uma obrigação de você vir para o microfone, nós somos livres. Mas, por favor, lembrem de quem está em casa e faça esse esforço de vir para o microfone e orar em voz alta para que a gente possa concordar. Amém? Vamos em paz, em nome de Jesus, que amanhã tem mais.